Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Desta vez, nós vamos falar sobre um dos grandes filmes do cinema dos últimos anos. Na verdade, um filme magistral, multifacetado e cheio de suspense sobre um casal complicado e sobre a judicialização de sua vida privada. Nós aqui vamos evitar comentar o desempenho impressionante da atriz alemã do filme e do garoto que representa o filho do casal, no desenrolar super sutil de uma história surpreendente. O filme nos leva a vasculhar os recantos mais inesperados das vidas dessas pessoas, de uma maneira firme, mas delicada, de modo que aos poucos, mas de forma meticulosa e com uma precisão estonteante, sem nunca impor um ponto de vista moral ao público. O filme apresenta um quadro bastante preciso que descreve a linha tênue que separa as teorias de manipulação e a natureza sinceramente complexa do caso. E nesse contexto de manipulação e de como as narrativas são criadas por quem se espera que lide apenas com a verdade, o espectador mais atento pode perceber essa linha muito tênue que separa o real do imaginário. Nós estamos falando do filme francês Anatomia de uma Queda. Olha, não se pode dizer que o filme trate apenas de um tema e vá com ele até o final. Na verdade, são vários temas que, ao serem examinados, se mostram entrelaçados e fazem desse filme uma obra surpreendente. A questão principal do filme parece ser a ruína do relacionamento de um casal, apresentando a decadência física e emocional de um corpo de maneira técnica e, enfim, o declínio de uma história de amor. O casal tem um filho, e esse garoto descobre o relacionamento tumultuado de seus pais durante um julgamento que examina cada aspecto da vida e do passado dos seus pais. À medida que o julgamento se desenrola, o menino passa de um estado de total confiança em sua mãe para uma dúvida, marcando uma virada crucial na sua vida. E o filme joga muita luz sobre essa transformação, expondo a perspectiva da criança na narrativa e a compara com sua mãe e os envolvidos no julgamento, entregando um retrato mais equilibrado dos acontecimentos. Olha, na verdade, é um filme que segue a lógica clássica dos filmes de tribunal, mas é um filme francês e, portanto, as pessoas falam muito mesmo. E com isso, o filme acaba assumindo a forma de um interrogatório prolongado, com cenas mudando da casa do casal para o tribunal, onde os personagens são questionados o tempo todo, sem parar. Isso dá ao filme um clima mais cru, até por não ter qualquer música adicional. No centro do filme está a batalha entre um casal e um filho, e a partir daí se investiga as complexidades do compartilhamento de tempo em um relacionamento. E olha, esse é um tema que é pouco explorado no cinema, apesar de trazer questões importantes sobre reciprocidade, confiança e sobre a dinâmica de uma parceria. De todas as formas, é um filme que nos convida a questionar as nossas visões preconcebidas sobre democracia, especialmente no âmbito das relações pessoais, e como essa pode ser aos poucos corroídas por impulsos ditatoriais e uma dimensão de rivalidade. E olha, apesar das dificuldades, é admirável o idealismo do casal e a recusa em se resignar a uma situação que nada tem de perfeita. Mesmo nos seus argumentos, que na verdade são negociações, eles continuam sendo honestos um com o outro, revelando um amor profundo que persiste apesar dos desafios. E ainda há um aspecto interessante para os brasileiros que hoje discutem o sistema judicial. O filme mostra com bastante clareza o modo como são conduzidas as audiências judiciais francesas e permite que observemos a natureza pouco organizada dos julgamentos na França. O que, por certo, contrasta com o que aprendemos a considerar como uma abordagem mais estruturada que tem sido apresentada nos filmes de tribunal americanos. Uma das coisas interessantes do filme é apresentar uma mulher independente sendo julgada não só por sua sexualidade, mas por sua carreira e por sua maternidade. A personagem de Sandra, que é representada de maneira formidável pela atriz alemã Sandra Hüller, é uma personagem complexa com muitas camadas, que ao longo do julgamento vão sendo expostas. E, de novo, o espectador mais atento vai perceber que o filme não tem flashbacks, como costuma acontecer com filmes de tribunal. Existe só uma exceção, que é a cena da discussão, mas mesmo aí o foco está na palavra falada. Num julgamento, a verdade é evasiva e há um vazio que precisa ser preenchido pela palavra falada. Mas, na verdade, essa exceção não é exatamente um flashback, pois se trata de uma gravação que de repente se materializa na tela, criando uma sensação de presença. Isso cria um vazio e é quase mais poderoso do que a imagem. É ao mesmo tempo pura presença
e uma coisa meio fantasmagórica. Há também a cena em que Daniel reencena as palavras do seu falecido pai, mas pertence a uma cena de categoria diferente. Dessa vez, o que a gente vê é a imagem, mas é o relato de uma memória, de uma invenção, ou, na melhor das hipóteses, de um depoimento sem provas, conforme apontado pelo Ministério Público. A sala do tribunal é essencialmente onde a história é apresentada aos espectadores e onde ela é julgada pelos outros, que têm que juntar as peças a partir de elementos dispersos e bastante, muitas vezes, ambíguos. Advogados, testemunhas e um ou dois analistas de respingos de sangue parecem interromper uns aos outros à vontade ou aleatoriamente, muitas vezes sentados. O promotor, um sorridente careca parecido com um outro careca tristemente famoso no Brasil, passa o filme todo gritando e rosnando sem qualquer limite. A sequência mais reveladora do filme se centra exatamente no Daniel, enquanto ele é questionado tanto pela defesa como pela acusação sobre o seu depoimento. A câmera vai de um lado para o outro, fortalecendo a sensação de que o garoto está cercado, o que nos faz perguntar se em qualquer lugar do mundo uma criança pode ser interrogada daquela forma hostil, seja qual for a jurisdição. E veja como finalmente a gente fica sabendo do veredito. Não no tribunal, em um anúncio formal, mas por meio de uma repórter de televisão que está do lado de fora do tribunal, que ouve um rebuliço animado crescendo atrás dela. A verdade não é cristalina e clara, está em pedaços e a gente precisa estar atento para captá-lo da melhor maneira possível. Mas o filme nos leva a pensar em quando e sob que pressão emocional uma memória deixa de ser um relato confiável de algo para se tornar apenas uma história que contamos a nós mesmos sobre o que gostaríamos que tivesse acontecido. Enfim, se trata de um filme sobre percepção, sobre distância e sobre a realidade. Em nenhum momento o público está a uma distância adequada dos personagens. Ou nós estamos muito perto, ou nós estamos muito longe. Todo o filme é um equilíbrio entre estar próximo, quase próximo demais deste casal, dissecar a sua relação e depois cortar para pessoas que estão muito distantes da situação no tribunal, tentando analisá-la. O filme, então, é um vai-vem constante entre esses dois polos. E talvez seja isso que o torne tão importante em qualquer discussão que se pretenda levar a cabo nos dias de hoje, sobre narrativas e sobre a nossa capacidade de julgar os outros apenas a partir de nossas próprias percepções, daquilo que nós acreditamos ser a verdade. Pense nisso. E para quem não viu e ainda pretende ver, o filme se chama Anatomia de uma Queda, foi dirigido pela cineasta Justine Triet, roteirizado por Justine Triet e seu marido Arthur Harari, e tem no elenco Sandra Hiller, Swan Arlo e Milo Machado Graner.